Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso História do Cristianismo. Hoje mergulharemos na fascinante, embora tumultuada, Era dos Sonhos Frustrados, que abrange os séculos XIV e século XV. Agora, imagina viver em uma época onde a peste dizimava populações inteiras. A autoridade da igreja era questionada e grandes pensadores desafiavam o status quo. Foi uma era de tensão, mas também de novas ideias e movimentos que moldaram a nossa fé e cultura. Esse período é fundamental para entendermos como crises internas e externas moldaram a trajetória da igreja e do cristianismo como um todo, desde o cisma da liderança da igreja até movimentos populares de reforma e do impacto do humanismo renascentista. Esse período não só abalou a igreja, mas também preparou o terreno para a reforma protestante e o mundo moderno. Vamos abordar eventos marcantes como o grande cisma do Ocidente, as ideias de reformadores como John Wycliffe, John Huss e o impacto do Renascimento e do humanismo. Prepare-se para uma jornada que revelará como esses acontecimentos influenciaram profundamente a trajetória do cristianismo. Você está pronto para começar? Preparado? Então vamos começar! Vamos começar agora com um contexto histórico para ilustrar bem o assunto na qual vamos abordar. Antes de entrarmos nos detalhes, é importante entender o contexto dessa época. Essas datas ajudam a conectar os pontos principais do período, oferecendo um mapa mental para os acontecimentos que vamos discutir. 1309, o início do papado em Avignon; 1378, início do grande cisma do Ocidente; 1415, a execução de John Huss; 1453, a queda de Constantinopla e o fim do Império Bizantino. O século XIV foi marcado por desafios profundos. A peste negra dizimou um terço da população europeia entre 1347 e 1351. Guerras devastadoras como a dos 100 anos entre a França e a Inglaterra devastaram territórios e recursos. A fome e a crise econômica tornaram tudo ainda mais difícil. Esses eventos abalaram a sociedade e a fé de muitos, expondo fragilidades da igreja e fomentando o desejo de uma reforma. Este contexto social turbulento não apenas desafiou as instituições, mas também criou oportunidades para novas ideias e movimentos que buscavam respostas espirituais. As pessoas, desesperadas, buscavam respostas na igreja, mas ao invés de uma liderança forte e compassiva, o que encontraram era uma instituição cada vez mais distante, envolvida em disputas políticas. Este foi o cenário que abriu caminho para questionamentos profundos e, eventualmente, para a reforma. Vamos falar agora sobre o papado, sobre a sombra da França. Tudo começou em 1309, quando o Papa Clemente V transferiu a sede do papado para Avignon, no sul da França. Durante quase 70 anos, os papas estiveram sob forte influência dos reis franceses. Essa dependência política comprometeu a autoridade moral da igreja e gerou descontentamento em diversas partes da Europa. Esse período foi chamado de o cativeiro babilônico da igreja.
enfraquecendo a autoridade papal e dando início a uma era de questionamentos. A quem servia a igreja? Aos fiéis ou aos interesses políticos? Gente, imagina o impacto disso nos fiéis. Uma igreja que deveria ser universal agora parecia um braço do governo francês. Isso gerou ressentimento, especialmente nos cristãos de outras regiões da Europa. Vamos falar agora sobre o grande cisma do Ocidente. Mas se isso já parecia grave, um evento inesperado aprofundou a crise de 1378 com a morte do Papa Gregório XI. Dois papas foram eleitos ao mesmo tempo, um em Roma e outro em Avignon. Essa divisão, conhecida como o Grande Cisma do Ocidente, que durou quase 40 anos, deixou os cristãos confusos e divididos. E por 40 anos a cristandade viveu sob a sombra de dois papas, cada um alegando ser o verdadeiro representante de Cristo na Terra. Essa disputa não apenas enfraqueceu a igreja, mas também deu início a uma série de debates sobre autoridade espiritual e reforma. Pense comigo, quem os cristãos deveriam seguir? Quem era o verdadeiro representante de Cristo na Terra? Esse período não apenas dividiu a igreja, mas também causou uma profunda crise espiritual entre os fiéis. Vamos agora falar sobre a reforma conciliar, um esforço frustrado. Vamos lá? Para resolver o cisma, concílios foram convocados, como o de Constança em 1414 a 1418. A eleição de Martinho V em 1417 pôs fim ao cisma. A tentativa de reformar a igreja por meio de concílios falhou em resolver problemas mais profundos. A solução para o cisma parecia estar nos concílios. Os concílios, eles buscavam restaurar a unidade da igreja. Para resolver essa confusão, em 1414 foi convocado o Concílio de Constância, que encerrou o cisma para eleger o Papa Martinho V em 1417. Contudo, os problemas institucionais persistiram, mostrando que reformas superficiais não eram suficientes e revelou resistências de mudanças profundas na estrutura e nos costumes da instituição. A reforma conciliar falhou em resolver problemas mais profundos, como a corrupção, o distanciamento da igreja em relação ao povo. O Concílio de Constância mostrou que, embora houvesse a vontade de reforma, faltava coragem para enfrentar as verdadeiras raízes dos problemas. Vamos falar agora sobre um homem que iria mudar o mundo. Um homem que abriu portas para as reformas protestantes. É importante você saber que não houve apenas uma reforma, mas houve as reformas protestantes. Quero falar para você agora de um homem que abriu o caminho para isso. O nome dele é John Wycliffe. John Wycliffe, teólogo inglês que viveu no século XIV, desafiou a autoridade eclesiástica ao afirmar que a Bíblia e não a Igreja deveria ser a única autoridade espiritual. Ele acreditava que a autoridade suprema não era o Papa, mas a Bíblia. Wycliffe começou a traduzir as Escrituras para o inglês, permitindo que as pessoas comuns tivessem acesso direto à Palavra de Deus. Ele traduziu as Escrituras para o inglês, tornando-as acessíveis ao povo. Suas ideias, embora rejeitadas e condenadas pela Igreja oficial, plantaram sementes para a reforma protestante.
E é por isso que ele é conhecido como a estrela d'alva da Reforma, porque suas ideias se espalharam e inspiraram outros reformadores. Eu quero falar agora sobre Jan Hus, o homem da verdade, o mártir da verdade. Influenciado por Wycliffe, Jan Hus, um teólogo da Boêmia, desafiou e condenou abertamente a corrupção da igreja, especialmente a venda de indulgências, e defendeu a centralidade nas Escrituras. Por suas posições, foi condenado como herege e queimado vivo na fogueira em 1415. Sua morte não silenciou sua mensagem, pelo contrário, ela desencadeou revoltas populares na Boêmia e marcou o início de um movimento que desafiaria a autoridade da igreja em toda a Europa, que continuou a lutar por uma igreja mais justa e fiel ao Evangelho. John Foxe, do livro Os Mártires, vai mostrar para nós o seguinte relato. Enquanto Jan Hus estava numa fogueira sendo queimado, ele disse uma frase: "Hoje vocês estão assando um ganso, mas em 100 anos haverá um cisne que vocês não vão calar." 100 anos depois, surge o machado de guerra, a voz profética da Reforma Protestante, chamado Martinho Lutero. Enquanto líderes como Wycliffe e Hus desafiaram a igreja, movimentos populares como os hussitas, na Boêmia, lutavam por uma fé mais próxima do povo. Esses movimentos, muitas vezes violentos, mostraram que a insatisfação não era apenas teológica, mas social e econômica. Esses movimentos mostraram que a insatisfação com a liderança eclesiástica não era restrita a intelectuais, mas também estava profundamente enraizada entre os leigos. A base da fé estava mudando e o povo começava a exigir voz e participação nas decisões espirituais. Eu quero falar agora para você sobre uma alternativa mística, ou seja, um refúgio espiritual que aconteceu na época. Vamos entender melhor sobre isso? Enquanto alguns clamavam por mudanças externas, outros buscavam uma renovação interior. Movimentos místicos, como os liderados por Mestre Eckhart e os místicos renanos, enfatizaram a experiência direta com Deus, sem a necessidade de uma mediação eclesiástica. Esse movimento ofereceu um refúgio espiritual em meio à confusão e às crises da época. Esses místicos ofereceram consolo e esperança em um mundo de crise. Mas o que aconteceu com a teologia acadêmica, a razão e a fé? Vamos entender melhor sobre isso agora? Nas universidades, a teologia continuava a ser debatida, mas com novas abordagens teológicas continuavam a debater a relação entre a razão e fé. Enquanto Tomás de Aquino ainda era influente, surgiram correntes que questionavam a sua síntese entre razão e fé. Novas correntes questionavam suas ideias, criando um ambiente intelectual que preparou o caminho para o Renascimento. A academia tornou-se um espaço onde a tradição e a inovação começavam a se encontrar. Então agora vamos falar sobre o Renascimento e o humanismo, um tema muito importante para você compreender como chegamos até aqui. Vamos lá?
O Renascimento trouxe um retorno às fontes clássicas e uma nova valorização do indivíduo. Figuras como Erasmo de Roterdã, um dos principais humanistas cristãos, buscaram renovar a fé cristã por meio do estudo das Escrituras e da simplicidade do Evangelho. Esse movimento não apenas influenciou a reforma religiosa, mas também deu início a uma nova era de criatividade e pensamento crítico. O Renascimento não apenas influenciou a arte e a cultura, mas também preparou o terreno para transformações espirituais que viriam a seguir. Vamos falar agora sobre Jerônimo Savonarola e a sua influência. Jerônimo Savonarola foi um monge dominicano que pregou contra a corrupção moral e política em Florença. Suas mensagens inflamadas atraíram seguidores, mas também lhe renderam inimigos poderosos. Em 1498, ele foi condenado e executado, mas ainda assim, sua luta por uma igreja mais pura deixou um legado duradouro na história do cristianismo. Vamos falar agora sobre o fim do Império Bizantino. Por fim, chegamos à queda de Constantinopla em 1453, um dos eventos mais significativos da história. Com a conquista pelos turcos otomanos, o Império Bizantino chegou ao fim. Isso marcou não apenas o fim de uma era, mas também o início de uma nova configuração para o cristianismo, agora centrado no Ocidente. A Era dos Sonhos Frustrados é um mosaico de crises e buscas. O Papado e Avignon, o Grande Cisma, a Reforma Conciliar revelaram a fragilidade institucional da Igreja. Ao mesmo tempo, vozes como Wycliffe e Hus apontaram para a necessidade de um retorno às raízes bíblicas. Enquanto movimentos populares clamavam por justiça, alternativas místicas e o humanismo buscavam respostas mais profundas. Eventos como a queda de Constantinopla encerraram esse período de mudanças, lançando as bases para a reforma e um mundo moderno. Este é o legado de uma era em que, mesmo que em meio às dificuldades, os sonhos frustrados prepararam um caminho para as novas esperanças. Não se esqueça, a história é a nossa pedagoga ou a nossa coveira. Espero você em nossa próxima aula.